E eu falei, Jesus, eu tô querendo só assim, só ficar lá, mas eu não quero pisar mais aqui na terra, não. E nós vamos ver, então, assim, como que nós encontramos na palavra os lugares celestiais, tá bom? Eu coloquei aqui como, porque em inglês é upper room, que aparece lá em Marcos, que nós vamos ler. Aí, quando você vai traduzir, fala quarto do alto, gente, não tem sentido. Aí eu falei, Jesus, fala para mim o que significa, eu preciso em português o negócio, né? E daí veio no meu coração assim, um lugar elevado. O Senhor não nos coloca no lugar baixo, Ele já nos levou para um lugar elevado, né? Então, nós vamos, a base da palavra, né, da nossa meditação, vai ser em Marcos 14, de 13 a 15 só, tá? Essa passagem, eu acho que ela está em outros, ela está em Mateus, ela está em Lucas, ela está em Mateus e Lucas também. Mas o que interessa para nós é, depois, se precisar, eu abro nos outros lá. Então, eu vou ler a partir do 12, que é quando existe a última Páscoa. Então, assim, quando a palavra fala assim, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa. Então, significa que chegou o dia de Jesus ser sacrificado, certo? Disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Jesus então enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água na cabeça vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, diz o senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali deixai a Páscoa pronta. E saindo os discípulos foram à cidade, acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, Jesus então foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós que está comigo vai me trair. Bom, eu quero que a gente fixe aqui que fala assim, vai mostrar para vocês um grande cenáculo mobiliado. Esse cenáculo mobiliado, no literal, ele é um lugar elevado. Ele seria o aposento mais alto da casa, né? E aí eu comecei a procurar na palavra onde que aparece lugares que são elevados ali, né? E aí, a hora que eu comecei a meditar, a primeira coisa que veio no meu coração é que foi onde o Senhor nos colocou. Porque o Senhor já nos colocou assentados nos lugares celestiais, que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Primeiro ele fala no 1:3, dizendo que o Senhor já nos deu todas as coisas, já nos foram dadas nos lugares celestiais. 1:3, certo? E depois do 2:6, ele diz que nós já estamos lá também. Ou seja, as coisas que nos foram dadas nos lugares celestiais, elas estão ao nosso alcance, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então fala assim, e também nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nos lugares celestiais, que é onde o Senhor já nos deu todas as coisas, todas elas estão ao nosso alcance, porque o Senhor já nos colocou assentados lá, né? Mas esse assentar lá, nos lugares celestiais, ele tem uma conotação de como está o nosso coração, de onde está o nosso coração. Então, todas as direções que Jesus dá, ela é perfeita, todas elas são perfeitas. Jesus, quando ele vai dar direção para os discípulos, ele nunca tem um ponto que você tenha dúvida. Quando ele dá uma direção, aquilo lá já é uma palavra cumprida
e eles só vão caminhar pela palavra que já foi cumprida. Então, aqui na direção, boa noite, na direção que Jesus dá para esses dois discípulos para fazer a última Páscoa, onde ele ia ser sacrificado, ele diz assim: olha, vocês vão à cidade e vocês vão encontrar um homem que leva um cântaro na cabeça. Bom, primeira coisa que assim, impossível deles não encontrarem esse homem. Por quê? Porque a cultura dizia que a mulher que levava cântaro na cabeça, não era o homem. O homem tinha outros atributos, mas não era levar o cântaro de água na cabeça. Cântaro de água na cabeça era levado por uma mulher. Então, assim, a hora que eles vissem um homem com cântaro na cabeça, não precisava nem perguntar se era ele. Era só seguir, porque era uma coisa que não era natural. As coisas que o Senhor, ele ministra para nós, eles sempre vão ter uma conotação que ela vai além daquilo que é só natural, do visível. E aí eles disseram assim, olha, vocês acompanhem ele até o lugar específico. Quando chegar nesse lugar, tem um dono nesse lugar. Para esse dono, vocês vão perguntar aonde é que o mestre vai preparar a Páscoa. Lá, eu não sei se é em Mateus ou em Lucas, mas diz assim, que Jesus pede um quarto. Fala para os discípulos pedirem um quarto, uma salinha. E é oferecido, então, para ele fazer, eu vou ler de novo aqui, um grande cenáculo mobiliado e preparado. Então, aqui tem mais um segredo. Então, aonde que estava esse cenáculo, né? Mobiliado e preparado? Num lugar alto. Era o lugar mais alto da casa. Então, eu quero que tudo que a gente pensar, a gente se veja nesse lugar, nos assentados nos lugares celestiais, tá bom? E como que estava esse lugar que Jesus disse que era para eles receberem desse senhor, desse dono da casa? Ele já estava pronto. Então, se nós quisermos viver tudo aquilo que Jesus tem para nós e que já está pronto, nós precisamos estar no lugar celestial, assentados nos lugares celestiais, com o nosso coração, com a nossa mente também, de preferência com a nossa mente também, porque a mente é pior que o coração, eu acho. Acho que a maior batalha da gente quando se converte não é nem o coração, é a mente, porque ou para desviar do negócio, ela trabalha contra nós, né? Tem um versículo bíblico que fala assim, que há um tempo em que o homem, ele domina sobre outro homem para a sua destruição. E aí eu comecei a meditar sobre isso, eu não sei onde está, tá? É Velho Testamento. Mas é a mente do homem. É quando o homem é dominado pela mente. Ele não é dominado pelo Espírito Santo. Ele não é regido pelo Espírito Santo. Quando ele é dominado pela mente dele, gente, é assim, a gente pensa, aonde tem uma gota de água pingando, a gente já põe uma tragédia, né? A gente vê fim de coisas que às vezes elas nem aconteceram ainda e você já pôs um fim trágico no negócio. Então, esse convite do Senhor para essa última Páscoa, que era o lugar em que ele ia finalizar com os discípulos, porque depois ele era o sacrifício da Páscoa, ele já estava convidando os discípulos a saírem do âmbito de chão, né? Porque foi nesse cenáculo que Jesus, ele partilhou os segredos dele com os discípulos. Foi lá que ele contou que vinha o Espírito Santo, foi lá que ele contou que convinha que ele voltasse para o Pai, para que todos fossem revestidos de poder. Foi lá que ele disse, não se perturbe o vosso coração, não se atemorize, crede em Deus e crede também em mim. Então, os segredos de Jesus, eles foram partilhados, foi nesse cenáculo. Foi exatamente ali que ele partilhou os maiores segredos do coração dele, porque eram os últimos. Foi lá que ele fez a oração pelos discípulos, que está registrado em João 17. Ele falou assim, eu não os peço que o tire do mundo, mas que os livres do mal. É uma promessa cumprida, na cruz foi cumprido isso. A gente pode reivindicar isso. Senhor, eu estou pisando no mundo, mas livrar do mal me pertence. Eu não vou sofrer o dano do mundo. Porque foi uma promessa que o Senhor fez antes dele ir para a cruz.
e tudo na cruz foi cumprido. Então, quando o Senhor leva os discípulos para esse lugar elevado, né, esse cenáculo já tem uma condição que é da nova aliança, porque eles não fizeram nada no cenáculo. Como que ele estava? Totalmente mobiliado e preparado. É a nova aliança. Tudo pronto. Consumado. Quando eles entraram ali, eles entraram para usufruir do lugar. E não foi dado um quartinho para eles. Foi dado um lugar enorme. No original, fala que o lugar era um lugar espaçoso, né? Tudo que é preparado para nós é muito melhor do que a nossa mente alcança. É sempre muito melhor. Só que muitas vezes a gente sai do lugar celestial, não estou dizendo que a gente sai no sentido de sair de lá porque a gente está escondido em Cristo Jesus, a gente não se move mais de lá, tá bom? Não estou dizendo que a gente vai ficar entrando e saindo também, não. Mas estou dizendo assim, a nossa mente, às vezes, ela trabalha contra nós, os pensamentos, que parece que você não está mais ali, assentado nos lugares celestiais, onde tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. Porque Efésios 1:3 fala que tudo já nos foi dado em Cristo Jesus nos lugares celestiais, está tudo pronto. E no 2:6 ele confirma que nós estamos assentados ali. Ou seja, está tudo ao nosso alcance. Mas, e aí eu comecei a reparar que essa palavra, né, que é esse lugar no alto, né, esse lugar elevado, ele aparece desde o Velho Testamento, que não é um lugar que está no chão. E aí, eu comecei como é que fala? A entender, eu peguei uma palavra, o Joseph Prince estava pregando, ele estava falando muito sobre esse upper room, esse ano. E aí eu comecei a ver, dentro da palavra, onde tinha esse upper room, que é o lugar no alto, né? E nesse lugar tem sempre características. Então, assim, a primeira que a gente vê dentro dos evangelhos é Jesus com os discípulos, trazendo aquilo que era íntimo dele. Então, a gente já sabe que lugar de intimidade é estando com o Senhor Jesus nos lugares celestiais mesmo, certo? Sentar nos lugares celestiais, que é um tempo que a gente tira, que a gente sai do mundo, né? Para de pensar em problema, para de pensar nas circunstâncias, deixa de ficar olhando o dia a dia e a gente fica com o Senhor. Essa é a primeira coisa. Agora, se nós formos olhar lá para trás, no Velho Testamento, esse lugar elevado, nós vemos que acontece com Elias e acontece com Eliseu. Elias, ele tem quando ele sustenta aquela viúva de Sarepta, né, na época de seca lá da coisa, ele vai para um lugar em Sidom, e Sidom, o rei de Sidom, era o pai da Jezabel, que persegue Elias. E ele é levado para sustentar uma viúva dessa cidade. São coisas que você fala assim, não pergunte por quê, mas são caminhos que o Senhor toma, porque ele não faz exceção de pessoas, né? De jeito nenhum. Elias não foi levado para lugar nenhum dentro de Israel para sustentar ninguém. Ele foi levado para a cidade do rei de Sidom, que era contra o povo de Deus, que se levantava contra Deus, que tinha o Azerá, como é que fala? Todos aqueles deuses lá da Jezabel, que o pai dela que era o rei, né, de lá, e o Senhor o leva para sustentar uma viúva de lá. E passa o tempo, né, enquanto ele tá ali com ela, o filho dela morre. E a palavra fala que Elias toma o menino e leva para um quarto elevado. E sobre ele deita, sopra o fôlego de vida, e aí
ele entrega de volta para a mãe. Mas o milagre não acontece no solo. O milagre acontece naquele quarto lá do alto. O nosso milagre sempre vai ser gerado nos lugares celestiais. No nosso tempo que nós estamos ali, e que nós estamos longe das circunstâncias. Nós estamos colocando o coração e a mente em Cristo Jesus. Porque nós já estamos assentados ali. Mas a gente precisa passar esse tempo saindo do âmbito da terra, né? Andar na terra, né? Pisar nessa terra é uma coisa que a gente faz. Mas a nossa mente e o nosso coração, a nossa mente precisa ser constantemente levada cativa à obediência de Cristo. Constantemente. Para a gente não voltar a pensar, a agir e a fazer de acordo com o mundo. Gente, essas 2 últimas semanas, foi assim, eu falei, Jesus, eu estou precisando, assim, tipo assim, levar minha mente para lá, mas não tirar mais ela de lá. Porque quando começam a se levantar circunstâncias que você não tem domínio sobre elas, no sentido de não ter o que fazer, né? Depender dos outros para acontecer, eu vou dar 2 exemplos. Nós tínhamos uma documentação com prazo de entrega, eu e meu esposo. Mandaram para a gente o endereço, nós enviamos com carta registrada, para não acontecer de dar errado, ou de não entregarem não sei o que mais. O correio mandou recado para nós hoje. Não existe a pessoa para a qual vocês... Não existe lugar aqui. Esse lugar que vocês mandaram, o cliente mudou. Não, a gente nem conhece quem é o cliente, e a gente nem conhece quem é o endereço. Foi indicado para nós. A gente está fazendo via despachante. Então, sabe assim, você fazer tudo direitinho, de acordo com o negócio, e o negócio acontecer. E daí eu já mandei recado, falei, pode suspender, suspende a entrega, suspende tudo, vou parar com... Sabe assim, quando você percebe assim, para, deixa devolver a documentação, não anda mais com, não mexe mais com ela por enquanto. É exatamente isso que eu senti do Senhor. A outra coisa que aconteceu, fiz uma compra por internet, o correio falou assim, entreguei. E não entregou coisa nenhuma. Vizinho não recebeu, não entregou. Faz 1 mês que nós estamos atrás e eles dizem, foi entregue. É a fala deles. Eu falei, gente, eu não minto. Teve uma das coisas que eu escrevi foi isso. Falei assim, vê se tem alguma reclamação minha com relação à entrega. Não existe. É a primeira vez que eu faço uma reclamação. E se eu estou reincidindo na reclamação, é porque realmente eu não recebi. Né? Então, assim, separe. Daí eu falei, Jesus, eu estou andando igual ao mundo, porque eu estou ficando brava. Muito brava. Porque são coisas que nos pertencem, nós pagamos por elas. Era uma coisa que eu precisava, não preciso mais por um tempo agora. Mas eu precisava, quando eu pedi. E daí, sabe assim, então, eu falei, Jesus, daí veio meu coração assim, para de pensar como o mundo pensa, para de agir como o mundo age, porque está só fazendo mal para você, porque as outras pessoas lá que estão envolvidas, que fizeram, não estou nem... Mas, e assim, estava fazendo mal. Então, se nós queremos ver os milagres, eles começam no lugar celestial. Foi lá que foi ressuscitado. Aí Elias, lembra de um casal que ele chega, toda vez que Eliseu, ele passa por uma cidade, uma mulher rica, né, fala que ela é abastada, ela chega para o esposo e ela fala assim, ó, vamos construir um quarto para esse profeta, ele é um homem de Deus. Aí toda vez que ele vier aqui na cidade, a gente dá o quarto para ele, e eles descrevem o quarto. O quarto tinha a cama, o candelabro, uma escrivaninha e uma cadeira. E ele era onde? No lugar mais alto da casa. Era lá que ficava o profeta, meditando na palavra, para depois sair para fazer a obra de Deus. Era lá. E aí o que acontece, o Geazi, né, que é o moço dele, ele fala para o Geazi assim, o que essa mulher tem falta? Porque ela era rica.
Ela fala assim, eles não têm filhos. Aí ele vai lá e fala, por esse tempo você vai carregar no colo um filho. E ela fala, não brinca comigo. E ela gera o filho em avançada idade, só que depois passam anos, o Eliseu não está mais lá, ele está em outro lugar separado, e esse menino, ele tem alguma coisa no campo com o pai, ele reclama de dor de cabeça, então a gente sabe se foi convulsão, o que teve. Eu sei que ele falece. Aonde é que essa mulher leva o menino? No quarto lá em cima. Ele deita o menino lá e ela vai chamar o Eliseu, contar o que aconteceu. E no caminho inteiro, quando pergunto para ela o que aconteceu, ela fala assim: vai tudo bem, vai tudo bem. Então, outra característica de estar assentado nos lugares celestiais, ter essa consciência que a gente está lá. Vai tudo bem. Não interessa o que a gente está vendo ali. Vai tudo bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Hoje, nesses últimos tempos, tem sido o meu lema. Tem sido o meu versículo predileto de declaração para mim mesma. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Não estou vendo, mas todas as coisas contribuem para o meu bem. Então, assim, vai tudo bem. E daí, só para ele que ela conta, para o profeta. E o profeta vai lá e devolve o menino, outro lugar de ressurreição. Nos lugares celestiais é lugar de ressurreição. E aí, lá no livro de Atos, lá no capítulo 20, conta a história do Eutico, que caiu de onde? Do cenáculo que ficava lá em cima, no terceiro andar. Onde Paulo estava pregando a noite inteira, porque ele ia embora no dia seguinte. E daí esse Eutico está na janela, e ele despenca de lá e morre. Né? E a palavra fala que Paulo para o sermão, ele desce, abraça o Eutico. E a palavra fala que ele diz assim, a alma do menino está nele, não se preocupe. E ele volta para o cenáculo lá em cima, e Paulo continua pregando a noite inteira, não para. O menino é ressuscitado e para. E ele não para, ele prega o resto da noite. A palavra fala que eles voltaram felizes para casa de manhã com o Eutico vivo, né? E a palavra Eutico significa fortuna, significa abastança. Enquanto nós estamos nos lugares celestiais, no sentido de colocar o nosso coração nisso, de que ali que é o nosso lugar, o lugar de visão, sabe, do mundo. Eu até, na hora que eu estava meditando sobre isso, o Senhor falou, o Senhor pôs assim no meu coração, fala para elas fecharem os olhos e sentirem, e se imaginarem assim, o mundo embaixo, o globo do mundo embaixo, e ela sentada sobre o globo da terra, nos lugares celestiais. Tipo, sabe quando você senta no lugar alto que você não alcança o pé? Que você fica com o pé balançando assim? Com Jesus sentado à direita e o Deus Pai no trono. E a gente não pisando nesse chão. Por quê? Porque quando você enxerga as coisas desse lugar, dos lugares celestiais, você vê de uma maneira diferente. Você não enxerga no mesmo nível que as circunstâncias estão, né? Quando a gente voa de avião e você vê o avião decolar, à medida que as pessoas elas vão ficando menores ou as cidades vão desaparecendo, você deixa de ver a podridão que tem nelas. Então, vou dar exemplo. Quando você está andando numa calçada imunda, se você está andando por ela, você vai pular o lixo, certo? Você vai desviar, tudo. Agora, se você está andando de carro e você vê a sujeira, você vê ela de lado. Você não está pisando mais nela, não é? Mas se você está acima dela, tem uma hora que ela deixa de existir. Vai subindo o avião, você já não enxerga mais. E tem horas que a gente precisa fazer isso com a gente.
a gente parar de enxergar a circunstância grave, crítica, do jeito que ela está, e enxergar com os olhos do Senhor, ela já foi resolvida. Ela já foi resolvida. Então, o lugar celestial, que é onde o Senhor nos esconde, nós estamos escondidos em Cristo Jesus, é para a gente conseguir combater todas as coisas que estão circunstâncias aqui na Terra, não no mesmo âmbito terreno. Isso, gente, eu estou falando para mim, tá bom? Porque essas 2 semanas eu combati em âmbito terreno umas 300, nem sei quantas coisas. De tão assim, foi uma atrás da outra, assim, sabe assim? E parar e falar assim, não, para tudo, que eu quero olhar é da onde o Senhor me colocou. É vendo tudo resolvido, sabe? Sem pôr o pé naquilo ali, sem pisar nas coisas que estão perturbando, nas coisas que estão sendo contrárias, naquilo que tem se levantado e está parecendo que é um monte enorme, né? Porque do alto monte enorme ele é uma campina, ele é muito menor do que a gente vê. E os lugares celestiais, que é onde existem os segredos do Senhor para contar para nós, né? Aonde é o lugar de intimidade, faz com que você saia fortalecido dali, não é no sentido que você vai sair de lá, mas no sentido de enfrentar as coisas no dia a dia, aí você não enfrenta no mesmo âmbito que o mundo enfrenta. Você enfrenta sabendo que tudo aquilo já foi resolvido em Cristo Jesus e vai vir à luz a solução. Ela vai vir à luz. E vai ser exatamente perfeito como foi a direção que Jesus deu quando foi para preparar o lugar. Está tudo pronto no lugar. Não era em outro lugar, era naquele que estava pronto. Era naquele homem que tinha o cântaro na cabeça, que é uma coisa que era anormal. O dono da casa sabia quem era o mestre que queria a sala. E ela já estava totalmente preparada. Então, se nós olharmos essas circunstâncias que se levantam desse jeito, o nosso coração ele acalma. E aí entra a meditação do coração, no sentido de você respirar aquilo que está fora do âmbito que entristece, que aflige, que faz tudo isso, e aí você consegue expirar para fora aquilo que está prejudicando e enxergar a circunstância de uma maneira diferente, né? Nós vamos orar por 2 pessoas, né? Tem o filho da Fabiana e tem da... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dela. É uma prima dela, né, que tentou suicídio, e acho que não é a primeira vez que ela faz isso. Se não me engano, ela já comentou isso daí. E ela não sabia nem se tinha alguém com essa moça lá. Nós vamos orar por ela, nós vamos levantar clamor no sentido de declarar vida sobre a vida dela, o fôlego de vida e o desejo de viver, né? E que aquilo que todo espírito de morte seja repreendido naquele lugar, né? Então, se você mergulha no lugar, está no mesmo âmbito, né? Não está nos lugares celestiais, você enxerga de uma maneira diferente. E a gente acaba mergulhando junto com as circunstâncias. Né? Nessas 2 semanas, posso dizer que eu mergulhei. Nossa, mergulhei e não foi uma coisa. Sabe quando você fala assim, da onde eu estou, assim, para onde eu vou? Sabe assim, que você não sabe, assim, você respira a onda do mar. Você respira um pouco, vem outra, você respira um pouco, vem outra. Falei, Jesus amado. Né? Então, quando a Dê falou assim, acho que eu não vou conseguir trazer a palavra, daí a palavra que veio no meu coração foi essa, assim, os lugares celestiais. Trata de entrar primeiro antes de trazer a palavra, para você já começar a respirar diferente, né? Aí, no meio da palavra, veio a notícia, que também não tinha chegado lá meus documentos. Falei, tá bom, Jesus, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu só entrei em contato lá com o lugar, falei, para tudo, me devolve, quero meu negócio de volta, não vou mexer com isso agora, não vou. Tá na hora de parar, respirar. O senhor vai falar quando que eu vou fazer de novo isso daí, essa documentação. Então, assim, para mim foi muito forte essa imagem
da gente nos lugares celestiais junto com Jesus, né? E olhar as circunstâncias de lá de cima, não olhar mais no mesmo âmbito. Porque daí a gente começa a enxergar soluções que vêm exatamente perfeitas, como Jesus ministrou no coração desses homens, dizendo totalmente a direção, então a gente não patina. Quando a gente quer resolver a nossa situação do âmbito da terra, a gente patina igual a terra. E a gente acaba entrando em coisas sujas, como é que fala? Em coisas que a gente não precisava. Sofreu dano, né? E aí, assim, eu sei que isso daí falou alto no meu coração, e eu falei, Jesus, eu vou ministrar vou partilhar isso daí que eu vivi, na verdade. E nós vamos terminar a palavra em Deuteronômio, porque é exatamente isso que está proposto para a nossa vida viver. É Deuteronômio 6. Vou achar aqui para nós. Deuteronômio 6. O versículo é o 10 e o 11. Está falando para quando o povo ia entrar na Terra Prometida, tá? Então, são regras para o povo, quando entrasse na Terra Prometida, como que eles deveriam agir, mas ele fala o que estava preparado já para eles, ó, preparado, pronto já para eles. E fala assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, o Senhor já nos introduziu numa terra melhor do que a terra prometida Canaã daqui da terra, né? Ele já nos colocou assentados nos lugares celestiais. Abraão, Isaque e Jacó te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então, a primeira coisa. Quando ele tiver introduzido vocês na terra que jurou a teus pais, que terra que é essa? São grandes e boas cidades que vocês não edificaram. Casas cheias de todos os bens que vocês não encheram. Poços cavados que vocês não cavaram. Vinhas de olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, então guardem que fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Então, tudo isso já está pronto para nós. Está pronto a casa, está pronto tudo que está dentro da casa, está pronto o que a gente precisa de suprimento de comida e bebida, porque fala que tem poço e tem água. E tudo isso, o Senhor falou assim, vocês não edificaram, vocês não plantaram, vocês não construíram, e é a mesma coisa, é o cumprimento disso, foi dado em Cristo Jesus para nós, né? O Senhor nos preparou todas as coisas, e Ele nos chama para o descanso. E enquanto a gente trabalha, daí é o Senhor que descansa. Mas se a gente descansa nele, aí Ele trabalha por nós. Então, o assentar-se nos lugares celestiais é usufruir de coisas que nós não fizemos por esforço próprio. Veio para as nossas mãos porque foi tudo pago na cruz, foi consumado. Então, se tornou direito nosso por ser direito de Jesus. E Jesus quis nos dar esse direito de usufruto, né? Então, não é usurpar de alguém. Tipo assim, foram casas que nós nos construímos, nós estamos tirando dos outros. Não. É o que nos pertence, dado em Cristo Jesus. Não vai ser tirado de ninguém. Vai ser dado para nós como um presente do Senhor para a nossa vida, mas a bênção do Senhor enriquece no acrescentador, ela não vai prejudicar ninguém. Então, aquilo que está proposto para as nossas vidas, ela nunca vai ser em prejuízo de outra. E isso daí é conquistado nos lugares celestiais, que nós já estamos. Então, eu quero que a gente hoje termine isso daqui se imaginando assim, tudo já nos foi dado nos lugares celestiais. Então, imagine tudo que você precisa nos lugares celestiais. Tudo, tudo. Pode pensar. Tudo que você precisa, o Senhor disse que já nos deu e já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos. Tudo que a gente precisa está lá no lugar celestial. Certo? Então, você imagina todos os pacotes de presente. Põe tudo em presente. Põe aquele monte de pacote de presente enfeitado com laço de fita. Está tudo prontinho ali, nos lugares celestiais. Agora você se imagina assentado com Jesus
nos lugares celestiais. E onde estão esses presentes? Exatamente na nossa frente. É só estender a mão e pegar. Porque nós estamos nos mesmos lugares que estão os presentes. E o Senhor nos convida a nós agirmos aqui nessa terra de acordo com o que Ele nos instrui lá. Não de acordo com o que a terra vive aqui. Por isso que Ele disse, não os peço que eu tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é para nós vivermos nas mesmas circunstâncias que a terra vive. E agindo da mesma maneira como o mundo age. Mas de acordo com o que é nos instruído nos lugares celestiais, onde nós estamos assentados em Cristo Jesus. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria partilhar